E se eu te dissesse que há um desejo secreto que todo homem carrega no peito? Algo que ele nem sempre conta, mas que define o que ele realmente busca em você? Fique até o fim para descobrir o que faz o coração dele bater mais forte. E não é o que parece à primeira vista. 10 chaves que os homens anseiam em um relacionamento. Vamos direto ao ponto. Nas relações, os homens guardam seus anseios como quem esconde um mapa do tesouro, dobrado em silêncio no fundo do bolso. Seja por um eco da sociedade que os ensinou a engolir o que sentem, ou por não saberem traçar em palavras o que os move, eles muitas vezes navegam em mares quietos, carregando ondas que ninguém vê. Quer você seja ele, quer esteja ao lado dele segurando o leme, este vídeo é um farol aceso na névoa. Vai iluminar o que pulsa em você, no seu parceiro e naquele laço invisível que vocês tecem dia após dia. Prometo de mãos no peito, quando as luzes se apagarem e o silêncio cair, você vai enxergar tudo com outros olhos, como quem encontra um caminho novo numa estrada já batida. Aqui estão 10 chaves simples, mas profundas, que quase todo homem procura numa história de amor. Não são pedidos gritados, mas sussurros que ecoam no peito deles, esperando para serem ouvidos. 1. Admiração. Falar que homens precisam de admiração é pouco. Para eles, é como oxigênio disfarçado de afeto, algo que enche os pulmões e faz o sangue correr mais quente. Eles querem que você veja brilho nas escolhas tortuosas deles, nos caminhos que trilham no trabalho, nas batalhas que enfrentam e no jeito único de serem quem são, com defeitos, vitórias e tudo mais. Admiração é o eu te vejo que eles traduzem como amor. Um idioma que não precisa de palavras, mas que ressoa alto. É um fogo que acende neles uma chama que beijos, promessas ou favores não alcançam sozinhos, ainda mais quando o mundo tá olhando. Minha amiga Clara aprendeu isso com o tempo. Ela corrigiu o namorado no meio de um jantar com amigos, apontando um erro bobo na história que ele contava, e o viu murchar como planta sem água. Depois, sozinhos, ela elogiou o jeito dele de resolver um problema no trabalho, e os olhos dele brilharam como se ela tivesse dado o mundo. Não aponte os erros dele na frente da plateia. Guarde isso pro silêncio de vocês dois, onde o respeito vira um abraço que ele nunca esquece. Quer dominar essa arte de admirar e fazer ele se sentir único? O livro Desejos e Malícias, na descrição abaixo, tem um capítulo sobre conversas que acendem, cheio de truques para isso. 2. Contato que fala. Eles buscam toques que dizem mais que qualquer discurso. Um roçar no ombro, um cafuné distraído enquanto ele tá perdido. Nos pensamentos pode valer tanto quanto uma noite inteira juntos debaixo dos lençóis. Minha amiga Ana viveu isso na pele. Numa tarde caótica, o namorado dela estava afundado num relatório, os ombros tensos como cordas de violão. Ela passou por trás, esfregou o pescoço dele com carinho, deixou os dedos dançarem no cabelo dele por uns segundos e ele parou tudo. Olhou para ela e disse: "Isso me aqueceu mais que qualquer coisa hoje." Não foi sexo, foi presença. Um recado mudo que gritava: "Tô aqui, te quero bem, te sinto." Esse contato é o idioma deles para amor. Uma ponte que não precisa de explicação, mas que carrega um peso que você só entende quando vê o sorriso que nasce depois. 3. Sinceridade sem jogos. Manipulação é veneno puro para eles, uma névoa que turva o que deveria ser claro. Nada de charadas que os obriguem a cavar na sua mente para descobrir o que você quer. Nada de cordas invisíveis puxando ele para um sim, antes que o coração dele esteja pronto. Eles fogem de quem joga a culpa toda nas costas deles como se fosse um fardo inevitável, ou de quem os prende em joguinhos de poder disfarçados de amor. Minha colega Bia namorou um cara que vivia tentando adivinhar o que ela queria. Ela dava indiretas, ele errava, e o silêncio virava guerra. Um dia ela disse direto: "Quero que você me avise se for chegar tarde." E ele respirou aliviado, como quem sai de um labirinto. Mulheres às vezes acham que eles só ouvem silêncios, ou que precisam de empurrões para andar, mas eles querem o oposto. Clareza que corta como faca, sem truques, sem críticas soltas como flechas que só ferem.
4. Um porto para ancorar. A vida os molda para serem rochas, duros como aço desde o berço, mas até pedras racham sob tempestades que ninguém vê. Chorar, duvidar, tremer diante de um medo é tabu, um sinal que o mundo chama de fraqueza, mas por dentro eles carregam ventos que precisam soprar para algum lugar. Minha prima viu isso no noivo dela. Numa noite que o trabalho desabou sobre ele, ele chegou em casa quieto, os olhos pesados. Ela perguntou o que houve e ele desabou. Contou um medo que nunca tinha dito, uma falha que o assombrava. Ela só ouviu, sem julgar, e ele disse depois: "Você virou minha casa naquela hora." Eles precisam de um porto onde as ondas que batem dentro deles possam descansar. Um lugar onde o amor não fuja quando a máscara cai e o escudo desaba. 5. Cuidado que acolhe. Depois de um dia que pesa como chumbo, ele quer seu sorriso como luz na porta. Como foi seu dia? Que não é só frase de rotina, mas um convite para ele se abrir. Minha vizinha faz isso com o marido há anos. Ele chega do trabalho, ela já tá com um café na mão, pergunta o que rolou, senta com ele no sofá sem pressa. Uma vez ela deu uma massagem nos ombros dele enquanto ele falava de um chefe que o deixou no chão. Ele disse que aquilo era o céu, que se sentia rei. Não é sobre forçar ele a falar na hora. É sobre estar lá, um farol quieto, para quando ele abrir a torneira, as águas saiam livres. Esse cuidado é o colo que ele não pede, mas que muda tudo. 6. Chão firme. Segurança é o alicerce que os faz florir, como terra boa para uma raiz que quer crescer. Quanto mais ele sente que você fica, não só de corpo, mas de alma, mas ele se despe, tira as camadas e te deixa entrar. Meu amigo Caio me contou. A namorada dele nunca cobrou as noites que ele passava com os amigos, nunca encheu o celular dele de mensagens, e isso o fazia voltar para ela com um sorriso maior. Ele respira leve sabendo que você curte quem ele é, que os toques do dia, um aperto de mão, um roçar no braço, são carinhos que dizem: "Tô contigo." Ele quer um amor que não o vigie como guarda, mas que o abrace como lar. É o chão que não treme, mesmo quando a vida sacode. Quer transformar essa segurança numa ponte pro coração dele? O guia. Ele vai te assumir em 20 dias. Na descrição, tem técnicas para construir essa base em semanas. 7. Ser sentido. Amor para eles não vive só nas 3 palavras que as mulheres esperam como hino. É no gesto que ele se acha querido, no toque que ele encontra a prova. Minha colega notou isso com o marido. Numa noite qualquer, ele buscou a mão dela na cama, só para sentir ela ali. Ela apertou de volta, deu um cafuné e ele disse: "Isso me basta para saber que você me quer." Não foi um "eu te amo" falado, foi um calor trocado, e para ele era tudo. Minha tia jura que aprendeu isso com o tempo. Um abraço na hora certa fala mais que 1000 declarações, porque é onde ele sente o amor de verdade. 8. Ar para respirar. Ele é pássaro, ela é ninho. Ele voa para longe, ela espera o retorno com asas abertas. Minha amiga deu espaço pro namorado surfar com os amigos todo sábado, sem cobranças, sem relógio na mão. Ele voltava leve, contando as ondas, os tombos, e dizia: "Você me deixa ser eu." Sufoco é corrente que enferruja. Liberdade é o que os mantém inteiros, como vento que empurra sem prender. Minha prima tentou segurar um cara uma vez, grudou como sombra. Ele sumiu em 2 semanas. Homens querem tempo para respirar, para pintar o mundo deles com os amigos, os hobbies, os silêncios. Dê isso. E ele volta com o peito cheio. 9. Faísca. Física. Sexo é ponte, mas não é o rio todo. Ele às vezes te busca na cama só para sentir que o fogo ainda tá aceso. Não precisa ser todo dia, mas um beijo quente, um olhar que promete, já basta para ele. Minha tia aprendeu isso com o marido. Numa manhã corrida, ela deu um abraço demorado antes de sair, e ele disse que passou o dia pensando naquele calor. Minha colega Bia viu o mesmo. O namorado chegou cansado, ela só deitou com ele. Um toque, simples, e ele sorriu como um menino. É a faísca que diz: "Você ainda me mexe." E isso os mantém ligados. 10. Um brilho que puxa. Atração não é só pele ou curva, é o jeito que você ri da vida.
Deixa os jogos de lado e dança no seu próprio compasso. Meu primo caiu por uma mulher que não forçava nada. Ela era sol, ria alto, contava histórias com os olhos acesos, e ele orbitava sem nem perceber. Minha vizinha me disse uma vez: eu parei de correr atrás dele, virei eu mesma e ele veio. Desespero apaga qualquer chama. A autenticidade acende um incêndio. Seja leve, seja você. Ele sente o brilho e não larga. Quer reacender esse brilho e trazer ele de volta? O desafio. 21 dias para voltar com o ex, na descrição, te guia passo a passo para isso. Aí estão. 10 chaves que ecoam no peito deles, quietas como estrelas que só brilham para quem olha de perto. Homens guardam isso como segredo, mas agora você tem o mapa. E o desejo que prometi? Não é o toque ou o espaço, é saber que você é o lar que ele não troca por nada, o chão onde ele finca raízes sem nem pensar. Teste essas chaves, sinta o que muda e me conte nos comentários. Quer mais? Confira desafio. 21 dias para voltar com o ex, desejos e malícias, e ele vai te assumir em 20 dias na descrição. Cada um é um guia para dominar essas chaves e transformar seu jogo. Até a próxima luz.